televisão, eu parei de assistir televisão cedo. Não... E agora, então, que não assistia mais mesmo. Mas, Brian, trazendo aqui um outro assunto para você comentar, né? Ainda, né, sobre essa questão de liberdade de expressão, tem uma publicação que apresentou aí um partido político trotskista americano, estadunidense, melhor dizendo assim, que publica em vários idiomas no mundo inteiro, chamado WSWS, né, deve ter aí um jeito de falar em inglês, mas que, na verdade, é de fato uma empresa com fins lucrativos, que é governado pelo... É uma empresa de comunicação, digamos assim, né? E esse WSWS, eles ficam ali, eles se dizem de super esquerda, né? São trotskistas, mas eles ficam ali o tempo todo desacreditando a esquerda da América Latina, né? Dizendo que são falsas esquerdas, que estão ali como quinta coluna, mas na verdade é o contrário, né? É quase... Bom, enfim, passo para você explicar um pouco, você deve ter aí coisas para compartilhar aqui na nossa tela também. Eu sei que não tem mais muito tempo, né? Mas, não, fica à vontade. Eu estico um pouquinho depois com a Natália. Perfeito. 2 anos atrás, o Grayson publicou uma matéria mostrando que o NED, que é um braço da CIA, que faz atividades principalmente de poder brado da CIA, estava financiando trotskistas estadunidenses e dos outros países também para montar argumentos da esquerda a favor de mudanças do regime na América Latina contra governos da esquerda popular, né? E esse foi um grande escândalo, né? Mas o fato é... E lembrando que o fundador do NED era um ex-trotskista também. Então, tem essa coisa que, durante a Guerra Fria, um grupo de trotskistas estadunidenses decidiu que eles odiavam tanto Joseph Stalin que eles apoiou o capitalismo contra a União Soviética. E tem uma longa história de grupos pequenos trotskistas agindo dentro dos Estados Unidos como quinta coluna para delegitimizar a esquerda, né? E uma coisa que eles fazem lá é sempre defender estupradores celebridade, porque essa é uma maneira muito fácil para criar manchetes e deixa os capitalistas dizer, olha, esses malucos da esquerda estão defendendo o estupro, né? E esse delegitimiza toda a luta feminista da esquerda, os marxistas feministas, para tratar estupro numa forma mais séria juridicamente e tal, para aumentar o número de convicções e tudo. Então é muito desagradável. Mas a razão por que eu estou falando isso agora, porque esse WSWS, World Socialist Website, é vinculado com um pequeno partido que eles dizem que é internacional, chamado SEP, né? Socialist Equality Party, e que ninguém sabia como, mas de repente, alguns anos atrás, começam a publicar matérias em vários idiomas, frequentemente, sempre pelas pessoas que não parecem reais, tem nomes estranhos, né? Que você faz um Google search depois e não parece nada, só parece aquela matéria no WSWS. E eu vou puxar uma matéria deles para... E eles vêm disseminando em português, em inglês, em espanhol, em vários idiomas, faz anos, a mentira do que o PT é um partido neoliberal. Que essa narrativa já entrou no Jacobin, nos Estados Unidos, durante a época dos... Jacobin nos Estados Unidos, não Jacobin no Brasil, que é outra coisa, né? Durante a época do golpe, que publicou 38 matérias seguidas, acusando o PT de ser falso esquerda, né? Olha essa matéria aqui, essa é recente. PT sinaliza amplo ataque à educação pública no Brasil. Eles prometem repetir o que fizeram entre 2003 e 2016, quando o PT foi o partido da preferência do elite dominante nacional e internacional para gerir o Estado burguês brasileiro, né? Essa é uma matéria do Eduardo Paraty. Eu fiz uma pesquisa no Google, quem é Eduardo Paraty? Não vi. Paraty, né? Né? Será que tem João Gramado e José Campos do Jordão? E tem vários escritores com nome de lugares de férias. Tem uma Castanheira também falando do Petro, né? Você quer que eu abra aqui a imagem? Pode abrir a imagem. Eu iria puxar na tela, mas pode abrir a imagem. Eles atacam todo mundo. Eles atacam o Hugo Chávez, né? Hugo Chávez era um falso esquerda, né? Pseudo-esquerdista Gustavo Petro eleito presidente. Vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia. Tipo... Então, e eles sempre atacam os sindicatos. Totalmente, né? Eles atacam o sindicato dos professores, dizendo que eles matou pessoas de Covid, porque eles fez acordos com os... Sabe? Não vou nem repetir o argumento besta deles. E eu vou puxar aqui um exemplo deles na tela, como eles amam defender o estuprador.
Você procurar, se você pode puxar na tela que eu... Produtor, essa é uma matéria sobre a culminação obscena de um travesti de justiça contra Harvey Weinstein, que foi preso para estupro, né? Milionário também, não é classe operária. E você procura qualquer celebridade que foi acusada de assédio sexual ou estupro, não sei o que, esse site tem uma defesa dele, né? Então, sai dessa semana, um funcionário do Sindicato dos Professores do Pensilvânia começou a fazer uma pesquisa e descobriu o seguinte: eles que são tão radical esquerda que Hugo Chávez é falso esquerda para eles, realmente eles são numa empresa para fins lucrativos. O dono, e o partido político deles também não é um partido político real, é uma outra empresa, é registrado como empresa, e quem toma as decisões dessas empresas é uma empresa guarda-chuva. A empresa principal é a WSWS e tem subsidiários. Um subsidiário é o partido político. Quem toma as decisões operacionais são os acionistas. Então, uma empresa que é governada pelos acionistas, e o dono, que vem usando o pseudonome o tempo todo, é um milionário, dono de uma companhia de comunicações que fez muito trabalho para a empresa automobilista Chrysler, que odeia os sindicatos. E que essa editora dele não é sindicalizado. Os funcionários não podem formar sindicato. Entendeu? E o argumento que eles vêm construindo esse tempo todo é: sindicatos são tudo ladrão, são tudo corrupto. A verdadeira solução do classe operária é de largar os sindicatos e afiliar com o nosso partido político, que deve ter alguns 3 mil pessoas. Né? Então, de onde vem esse dinheiro que financia, por exemplo, o Progressive International? É enorme, né? Progressista Internacional, enorme. Eles não têm orçamento para publicar 15 matérias por semana em uma dúzia de idiomas diferentes, sem erro ortográfico nenhum, perfeitamente editado. Então, alguém está financiando eles. É um aviso, só que, tipo, eu não estou dizendo que tem uma coisa a ver com partidos no Brasil, nada disso, mas, tipo... Opa. Não sei se foi o Brian deu uma travadinha aqui, não sei se ele está... Oi, deu uma travada, mas já voltou, pode terminar. Tá. Não, então, eu só estou falando, sempre fica de olho nessas pessoas que ficam atacando. Quando a burguesia começa a atacar um verdadeiro partido de esquerda, do classe operária, que tem capacidade de tomar poder, a capacidade de tomar poder é muito mais ameaçadora do que a linguagem radical de pequenos grupos burgueses que nunca tomam poder. Então, o PT pode ser menos radical do que um grupo trotskista em palavras, desses dos Estados Unidos. Eu não estou falando do trotskista brasileiro. Em palavras, mas em ações é muito mais radical, porque aumenta o salário mínimo acima da inflação 12 anos seguida, porque abriu metade das vagas na Universidade Federal para a classe operária. Então, palavras não significam muito se não tem ação atrás deles, e alguns desses grupos, como eu falei, principalmente dos Estados Unidos, são quinta coluna, né? E em outros países também. Muito importante, Brian, essa discussão aqui. E obrigada pelas suas análises de hoje. Vou continuando aqui com a Natália. Valeu. Bom dia para você. Bom final de semana. Gente, vou trazer aqui, agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui, trazendo a Natália. Comentário de Natália. Bom dia, Natália. Tudo bom? Bom dia, Daphne. É um dia triste, né? Com a morte do Jô Soares. Uma pessoa... Quando eu era criança, eu passava muito tempo com a minha avó materna. E ela adorava assistir o programa do Jô. E eu lembro que eu comecei a brincar, né? De fazer entrevistas, etc. Por causa de assistir o programa do Jô. E a minha avó até brincava, falava assim comigo, só que você não pode falar beijo da gorda, você tem que falar beijo da magra. E eu fazia isso, eu brincava, chegava e falava assim, vem cá que eu vou te entrevistar. Aí eu pegava uma canequinha de plástico, pegava, punha na mesa e fingia, né? Tipo assim, uma pessoa que